Oi, eu sou a Bárbara e eu vou falar sobre as características gerais dos anelídeos. Os anelídeos são animais invertebrados de corpo mole, alongado, cilíndrico e dividido em anéis, apresentando uma nítida segmentação. O filo anelida apresenta 15.000 espécies encontradas na água doce ou salgada e em solo úmido. Os principais representantes dos anelídeos são as minhocas e as sanguessugas, mas também temos minhocussu, tubifex e os anereis. Os anelídeos são animais triblásticos, possuem 3 folhetos embrionários, endoderme, mesoderme e ectoderme. Celomatos possuem uma cavidade corporal revestida por tecido derivado da mesoderme, chamada de celoma. E protostômios, o blastóporo origina a boca. Seu corpo é mole e seu celoma é cheio de líquido, atuando desse modo como esqueleto hidrostático. Classificação e principais classes. Os anelídeos são classificados em 3 grupos, conforme a presença e ausência de cerdas. Oligoquetas apresentam cerdas curtas e em pouca quantidade. São hermafroditas encontradas em meio terrestre, úmido ou aquático. Exemplos: minhocas, tubifex e o minhocussu. Hirudíneos ou aquetas não apresentam cerdas, vivem em meio aquático ou terrestre úmido. São hermafroditas. Exemplo: a sanguessuga. Poliquetas apresentam cerdas evidentes, vivem em meio aquático. Exemplos: nereis e tubícolas. Reprodução dos anelídeos. A reprodução dos anelídeos pode ser de forma assexuada ou sexuada, com exceção dos poliquetos, que são dioicos. Os demais anelídeos são monóicos. No caso dos monóicos, como a minhoca, existe uma porção do corpo que auxilia na reprodução, o clítelo. O clítelo é um anel mais claro que libera um muco que ajuda na fixação de duas minhocas no momento da fecundação. Agora eu vou falar como funcionam as reproduções dos anelídeos. As minhocas se colocam lado a lado e se unem com as extremidades opostas, ou seja, orifício genital masculino com receptáculos seminais de cada uma. Nessa posição, os espermatozoides são liberados diretamente no receptáculo seminal. As minhocas se separam, cada uma carregando os espermatozoides da outra. Enquanto isso, os óvulos amadurecem e são eliminados no casulo, formado pelo muco secretado pelo clítelo. O casulo recobre a região do clítelo e, conforme o movimento do animal, começa a se deslocar para a extremidade anterior. Ao passar pelo receptáculo seminal, os espermatozoides que estavam armazenados são eliminados sobre os óvulos, ocorrendo a fecundação. Após isso, o casulo termina de se deslocar e desprende-se do corpo da minhoca, e assim se fecha. No casulo que foi liberado, os ovos desenvolvem-se, dando origem a novas minhocas. Ciclo de vida dos anelídeos. O ciclo de vida dessa espécie é, em sua maioria, desconhecido, sendo que somente um quarto ou menos foram descobertos. Alguns eclodirão dos ovos como adultos, sem o estágio larval apropriado. Outros realmente zelarão por seus ovos e tentarão assegurar sua eclosão bem-sucedida, produzindo uma substância gelatinosa para cobri-los, na tentativa de protegê-lo dos predadores. Algumas espécies de fato carregarão seus ovos ou presos aos seus corpos ou dentro deles, por essa mesma razão. No caso daquelas espécies que transportam seus ovos, as fêmeas coletarão o esperma da água ou o macho poderá injetá-lo durante a cópula. Sistema digestório e alimentação. Os anelídeos apresentam um sistema digestório completo. Os órgãos digestivos em sequência são a boca, o papo, a moela, o intestino e o ânus. O alimento fica armazenado no papo, segue para a moela, onde é triturado, e no intestino ocorre a absorção dos nutrientes. O modo de alimentação varia conforme a espécie, mas podem ser herbívoros, carnívoros e hematófagos. Olá, meu nome é Ana Clara e hoje eu vim falar um pouco sobre alguns sistemas e estruturas dos anelídeos. Bem, a primeira estrutura em que eu irei falar é sobre a estrutura corporal e simétrica. Os anelídeos são animais invertebrados que apresentam simetria bilateral e corpo segmentado. O corpo dos anelídeos é dividido em 3 regiões: prostômio, tronco, epigídeo. O prostômio é a parte anterior do corpo onde se localiza o cérebro. O tronco é formado pelos segmentos do animal e é onde se encontra a maioria dos sistemas. Falando em sistemas, irei falar sobre o sistema respiratório dos anelídeos, que varia de acordo com a espécie e o ambiente que vivem. Anelídeos terrestres e de água doce respiram pela pele, em um processo chamado respiração cutânea. A pele desses animais é fina, úmida e vascularizada, com muitos poros, o que facilita na troca gasosa com o ambiente. Para isso, os anelídeos secretam muco,
uma substância lubrificante que facilita a difusão de gases. Já os anelídeos aquáticos respiram por meio de brânquias, que absorvem oxigênio dissolvido na água e liberam dióxido de carbono. Cada metâmero do corpo do anelídeo marinho tem pelo menos um par de brânquias. Outro sistema importantíssimo de se falar é o sistema circulatório dos anelídeos, que é fechado, ou seja, o sangue corre dentro de vasos condutores. O sistema é composto por dois vasos, o dorsal e outro ventral, interligados por capilares. Algumas espécies possuem vasos contráteis, que funcionam como corações, impulsionando sangue pelo corpo. A circulação do sangue dos anelídeos depende de contrações da musculatura da parede do corpo e dos músculos dos vasos sanguíneos. E a função do sistema circulatório é distribuir nutrientes e difundir gases respiratórios para os tecidos corporais. Logo, teremos o sistema nervoso. O sistema nervoso dos anelídeos é ganglionar e é constituído por um par de gânglios cerebrais, localizados na região dorsal do corpo, próximo à faringe. Dois cordões nervosos ventrais que se estendem pelo corpo do animal. Gânglios adicionais associados a cordas nervosas segmentares na base dos parapódios. Os anelídeos possuem diversos órgãos sensoriais, como os receptores sensoriais, que são distribuídos pelos tegúmentos dos animais e podem ser fotorreceptores, quimiorreceptores, mecanorreceptores ou terminações nervosas livres. Os anelídeos possuem diversos órgãos sensoriais, como os receptores sensoriais, que são distribuídos pelo tegúmento do animal e podem ser fotorreceptores, quimiorreceptores, mecanorreceptores ou terminações nervosas livres. Os olhos, que quando presentes, servem para determinar a intensidade e a fonte de luz. Os tentáculos. Alguns anelídeos políquetos possuem tentáculos na região inferior do corpo. Células sensoriais. Possuem células sensoriais ao longo do corpo que percebem alterações no ambiente, as minhocas, por exemplo. Estatócitos. Alguns anelídeos possuem estatócitos, que permite a percepção da gravidade. Botões gustativos, papilas sensoriais. As sanguessugas possuem papilas sensoriais, em forma de disco, que se projetam da superfície do corpo. E por último, mas não menos importante, a locomoção dos anelídeos. Os anelídeos se locomovem de diversas formas, mas a maioria das estratégias se baseiam na contração antagônica dos músculos circulares e longitudinais contra o fluido celômico. A segmentação do corpo dos anelídeos também é importante para a locomoção. Existem diferentes estratégias de locomoção entre os anelídeos, dependendo da espécie e do ambiente que vivem. Oi, meu nome é Cecília e eu vou falar sobre o habitat e distribuição geográfica. Os anelídeos, de acordo com a espécie, vivem em ambientes terrestres e marinhos. Algumas espécies são dolcícolas, ou seja, habitam ambientes de água doce. Com isso, os anelídeos são importantes para o ecossistema por várias razões. Eles contribuem para a decomposição de matéria orgânica, fertilizando o solo. Eles servem como alimentos para vários animais, melhoram a qualidade do solo, aumentando a aeração e drenagem, atuam como predadores e presas, equilibrando ecossistemas e alimentam-se de restos vegetais e animais mortos, liberando adubo orgânico. Seguimos com exemplos de espécies representativas dos anelídeos. Os anelídeos são um grupo de invertebrados que inclui mais de 12.000 espécies. Alguns exemplos de espécies representativas incluem minhocas, que são usadas como isca em pescarias e têm a capacidade de formar humus. Sanguessugas, que são ectoparasitas e podem ser encontradas em ambientes marinhos e de água doce. E por último, o poliquetas, que são vermes marinhos. Agora, a relação com o ser humano, impacto econômico, benefícios e problemas. As minhocas são importantes para a reciclagem de matéria orgânica, pois se alimentam de restos de vegetais e animais mortos. Além disso, os anelídeos possuem um sistema circulatório semelhante ao dos humanos. No entanto, alguns problemas relacionados aos anelídeos incluem a poluição do solo devido ao seu descarte em locais inadequados.
Por fim, ameaças e conservação. Para proteger os anelídeos, é importante adotar algumas medidas, como preservação de habitats naturais, como florestas, rios e oceanos. Os anelídeos são invertebrados que podem estar ameaçados de extinção.